gente, tudo bem com vocês? Ano novo, vida nova, todo mundo pensa assim, né? Virou o ano, a gente já se enche de metas e a gente já quer fazer tudo acontecer de forma diferente. Isso é ótimo, mas se a gente manter a constância em todos esses planos, porque na verdade o que muda é o número, né? Tudo continuará igual se a gente não mudar os nossos comportamentos. Por isso que eu senti no meu coração de trazer para vocês hoje alguns ensinamentos, algumas orientações que eu achei muito valiosas. Na verdade, o livro de Provérbios, ele é todo valioso, né? Aliás, eu indico para você, se você quer começar a ler a Bíblia, se você não sabe por onde começar, se você quer algo um pouco mais direto, mais prático, leia Provérbios. São 31 capítulos, é legal que você pode começar ainda hoje, você pode ler um por dia, que vai dar certinho a quantidade de dias que tem no mês. E você pode pegar ensinamentos para o seu ano todo. Mas o que eu oriento você fazer nesse período? Todo capítulo que você lê, pega um versículo pelo menos e medita, reflete sobre ele e veja de que forma você consegue aplicar, você consegue realmente colocar em prática aquele versículo no seu dia, como que você consegue inserir ele na sua rotina para que você se torne uma pessoa cada vez melhor, cada vez mais sábia, cada vez mais parecida com Jesus. O livro de Provérbios, ele é cheio de ensinamentos de sabedoria, ele é cheio de dicas, ele é cheio de orientações para você aprender a ser uma pessoa mais sábia, mais sensata. Então eu indico muito que você comece a ler ele ainda hoje. Leia já hoje o 1 e o 2, depois você continua com os capítulos referentes aos dias do mês e vai dar certinho até o dia 31 de janeiro. Pois bem, aí que eu terminei dezembro e comecei janeiro lendo Provérbios. E eu quero trazer algumas reflexões. Eu tenho compartilhado no meu Instagram, no meu perfil pessoal, todos os dias algumas dicas preciosas, sabe, para esse novo ano. E eu quero trazer essas dicas aqui para vocês. Eu selecionei 5 delas, 5 versículos que trazem dicas que podem transformar o nosso ano de uma forma radical, se a gente de fato conseguir colocá-las em prática. E é sobre essas dicas que eu vou falar com vocês hoje, sobre esses versículos. O primeiro deles tá lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz, é um dos mais conhecidos, um dos que eu mais amo, e eu acho que eu coloquei ele em primeiro lugar porque ele tá no começo, né, tá no capítulo 4, mas também porque eu acredito que é o principal que a gente precisa para realmente ter uma vida melhor, não é um ano melhor não, é pra gente ter uma vida melhor. Se você conseguir fazer isso pra sua vida, você vai reduzir muito os seus problemas, o seu mau humor, a sua tristeza, enfim, vai transformar a sua vida da água para o vinho. Então vamos lá, Provérbios 4, 23 diz o seguinte: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Uma outra tradução na NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje, diz o seguinte: essa tradução ela é legal porque ela transforma, por exemplo, muitas pessoas leem aqui coração e não sabem exatamente o que quer dizer coração. Então a NTLH ela transforma tudo isso na linguagem de hoje para a gente entender o que de fato aquilo quer dizer. E diz o seguinte: tenha cuidado com os seus pensamentos, pois a sua vida é dirigida pelo que você pensa. É o mesmo versículo, só que na linguagem de hoje. Então, coração, ele tá ligado, na verdade, ao estado da nossa alma. Aquilo que a gente sente, as nossas emoções. É tudo que tá ligado aos nossos pensamentos. Porque, na verdade, os nossos pensamentos, eles vão produzir em nós as nossas emoções. Os nossos pensamentos, ele vai determinar o estado da nossa alma. Então, coração tá relacionado, se você for pesquisar, ele tá relacionado a emoções. Só que as nossas emoções, elas são produzidas, elas são alimentadas pelos nossos pensamentos. Então, traduzindo, você precisa cuidar dos seus pensamentos, porque aquilo que você pensa vai produzir em você emoções, vai produzir em você sentimentos, vai direcionar a tua alma, e isso tudo vai determinar o rumo da sua vida. A gente age mediante aquilo que a gente sente muitas vezes, né? A gente age mediante aquilo que a gente acredita que deve ser feito, e tudo isso é alimentado pelos nossos pensamentos. Então, que nesse ano você consiga gerenciar melhor esses pensamentos, e a gente gerencia melhor os nossos pensamentos através daquilo que a gente consome, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente assiste, as pessoas que a gente conversa, que a gente se relaciona. Aliás, o segundo versículo, segunda orientação para esse ano, tá lá em Provérbios 13, 20, diz o seguinte:
Quem anda com o sábio se torna sábio, mas quem anda com o tolo sofrerá as consequências. Que é também um versículo super conhecido e uma ótima dica para você reavaliar esse ano. Quem são as suas companhias? Com quem que você tem dividido a sua vida? Com quem que você tem dividido os seus sonhos? Com quem que você tem dividido os seus desafios, as suas vitórias? Com quem que você tem conversado? Porque essas pessoas, elas vão influenciar os seus resultados, elas vão influenciar na sua vida. Então, as pessoas que você se relaciona, você já deve ter ouvido isso, que nós somos a média das pessoas que a gente tem mais contato, com as pessoas que a gente tem contato frequente todos os dias, com quem a gente mais conversa, com quem a gente se relaciona frequentemente. Essas pessoas, elas influenciam diretamente na nossa vida e sem a gente perceber. Então, que nesse ano você consiga selecionar melhor as suas amizades, as pessoas com quem você vai se sentar, com quem você vai compartilhar a sua vida e que você consiga colocar cada um no seu lugar, sabe? Essa pessoa aqui, ela não é boa pra influenciar naquilo que eu penso, naquilo que eu faço. Então a gente pode se encontrar, sei lá, uma vez a cada 3 meses pra tomar um café e eu não preciso dividir nada da minha vida com ela. Você não precisa cortar relações com as pessoas. Algumas precisa. Mas enfim, você não precisa excluir todo mundo da sua vida, mas você precisa reposicionar as pessoas e colocá-las no lugar certo e dar a elas o acesso certo à sua vida. Seja sábia nesse sentido e ande com sábios para que você receba a colheita de ter andado com pessoas sábias e não sofra as consequências de ter se sentado com tolos. Terceiro versículo, e eu acho que esse daqui dispensa comentários. Capítulo 16, versículo 3 diz o seguinte: confie ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios está cheio de versículos que dizem que nós podemos fazer planos sim. Então você pode fazer suas metas, você deve fazer suas metas, ter foco nelas, mas a gente precisa apresentar essas metas e esses planos ao Senhor, porque na verdade quem vai decidir, quem vai definir, e é bom que seja assim, é Ele. Então planeje, coloque mesmo tudo no papel, escreva sobre o que você quer que aconteça no seu ano, mas apresente tudo isso ao Senhor e deixe que Ele decida de fato, determine de fato o que realmente vai acontecer, porque com certeza o que Ele tem pra você é muito melhor. Talvez você não tenha conseguido nem pensar em colocar no papel aquilo que Ele tem pra você. O quarto versículo, a quarta orientação para esse ano, tá lá em Provérbios 17, capítulo 27 e 28. É algo que eu tenho falado muito, que Deus tem falado muito comigo e que eu coloquei inclusive hoje lá no meu Instagram, que é uma das minhas metas para esse ano, ser mais diligente nesse assunto, mais focada, prestar mais atenção nisso, que é a respeito daquilo que a gente fala. Diz o seguinte, são 2 versículos, coloquei em uma única orientação porque eles se completam. Diz o seguinte: quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada, até parece inteligente. Então, esse ano, eu quero controlar mais a minha língua, eu quero controlar mais aquilo que eu falo, sabe? Falar menos, mesmo que sejam coisas... Eu comentei isso com uma amiga esses dias. Às vezes eu percebo que eu falo demais, não é que eu falo demais de falar coisas erradas, falar demais de falar coisas desnecessárias. Então, eu quero falar menos, sabe? Eu quero ter mais sabedoria nas minhas palavras, eu quero falar no momento certo, a coisa certa, não me precipitar naquilo que eu falo, sondar mais o meu coração para que as coisas não venham para fora quando elas não devem vir. Enfim, é exatamente o que diz aqui. Quando a gente usa poucas palavras, até mesmo um tolo se passa por sábio. Se ele conseguir usar poucas palavras, se ele ficar quieto, se ele não ficar falando demais. Imagina um sábio. Se um sábio conseguir entender, ter discernimento do momento que ele deve falar as coisas, imagina a contribuição que isso pode trazer para a vida dele e para a vida das outras pessoas. É algo que não tem nem como mensurar. E o último, achei bem importante terminar com ele, porque às vezes a gente quer muitas palavras de incentivo, né? De ânimo, de motivação, de encorajamento. E a verdade é que não importa o ano, não importa a pessoa, não importa o que aconteça, todo mundo vai ter desafio em algum momento. Algumas podem ter mais, outras menos, mas todo mundo vai ter desafios ao longo do ano, ao longo da vida. Então eu achei importante trazer esse versículo e terminar com ele para que fique na sua mente que isso aqui pode acontecer
mas que sempre vai ser para o nosso bem, sempre vai contribuir. Tá lá em Provérbios 24, versículo 10, e diz o seguinte: se você vacilar no momento de dificuldade, sua força será pequena. Ou seja, a gente vai passar por dificuldades sim durante o nosso ano, não tem como não passar, Jesus já deixou isso avisado, mas a gente precisa ter em mente que quando a gente passa por essas dificuldades, quando a gente permanece, quando a gente persevera, quando a gente se mantém firme, quando a gente se mantém constante, quando a gente se mantém focado naquilo que a gente deve fazer, mesmo quando a gente passar por dificuldades, isso nos fortalecerá, nos ensinará, nos ajudará a amadurecer. Então é exatamente isso que diz o versículo: se você vacilar no momento de dificuldade, sua força será pequena. Então lembre-se que quando tudo estiver muito difícil, isso vai te tornar mais forte. Passe pelo desafio. Você sabe que o Senhor vai estar do teu lado o tempo todo, te ajudando no que você precisar. E quando você chegar do outro lado, você vai estar muito mais forte, muito mais preparada para o próximo desafio que virá, porque com certeza ele vai vir. Certo? Então, esses são os 5 ensinamentos, as 5 orientações que eu selecionei de provérbios para vocês. Se vocês quiserem mais vídeos sobre os provérbios, mais vídeos de orientação dos provérbios, de orientações práticas, de traduções das orientações, às vezes a gente não entende o que está escrito, deixa aqui nos comentários que eu trago mais vídeo como esse daqui para vocês, tá bom? Deus abençoe o seu ano, que seja cheio da graça, da misericórdia e da compaixão, do amor, da bondade de Deus. E que você consiga chegar no final dele muito melhor do que você está começando. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.